aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre matemática básica. A aula de hoje é potenciação. Na primeira propriedade de potenciação, nós temos uma multiplicação de bases iguais. Nós estamos nos referindo à base A. Potências de bases iguais, eu conservo a base A e somo os expoentes n mais m. Numa divisão de potências de bases iguais, nós vamos conservar a base A e subtrair os expoentes. O denominador A na m, ele sobe, trocando o sinal. Na terceira propriedade, potência de potência, nós temos assim. Quando eu tenho um parênteses, eu simplesmente multiplico m vezes n. Casos específicos de potenciação. 125 na zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1, com exceção do próprio zero. 0 elevado a zero é 0. No exemplo 3, 0 elevado a 25 também é 0. Por quê? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 25 fatores 0 multiplicando-se entre si, gera o resultado 0. Menos 3 elevado a 3 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que dá o número menos 27. Resumo, um número negativo, quando está elevado a um expoente ímpar, gera um número negativo. Então, menos com menos dá mais, com menos dá menos. No exemplo 5, nós temos um número negativo elevado a um expoente par. Menos com menos dá mais, com menos dá menos e com menos dá mais. Menos 2 elevado à quarta potência é mais 16. Outro exemplo é o número 3 meios elevado a menos 1. Toda vez que nós temos uma fração elevada a menos 1, eu tenho que traduzir da seguinte maneira. É reescrever essa fração invertida. 2 terços elevado a 1, que é 2 terços. Simplesmente, quando o expoente é negativo, eu trabalho da seguinte forma. Para trocar o sinal do expoente, nós devemos inverter a fração. 3 meios elevado a menos 4 é 2 terços elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16 e 3 elevado a 4 é 81. Resultado final, 16 por 81. Vamos ver um exercício. Simplificando, 2 terços elevado ao meio, que está elevado a um sexto, obtemos. Bom, primeiramente, vamos trabalhar com parênteses e colchetes. Nesse caso, nós vamos multiplicar todos os números aqui. 3 vezes 1 meio vezes 1 sexto. Então, 3 vezes 1 meio vezes 1 sexto dá 1 quarto. Simplifico 3 com 6, dá 2, e 2 vezes 2, 4. Ok, então, resultado final, 2 na 1 quarto. Vamos ver aqui esses exemplos. 2 elevado a 5 é 32. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 repetições de 2. Aqui eu tenho menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Novamente, só que aqui eu tenho expoente ímpar. Números negativos elevado a um expoente ímpar gera um número negativo. Agora aqui eu tenho um número 0. 2 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o sinal não está elevado a 0. Então, persiste o sinal menos. Nesse caso da letra D, eu tenho 3 elevado a 4. Vamos lá, gente. O número 3 está elevado a 4, mas o sinal de menos não. Então, 3 na 4 é 81. O resultado final, então, é menos 81. Por quê? Porque o negativo, o sinal de menos, não está elevado à quarta potência. Não é como os exemplos em que eu tenho um parênteses. Nesse caso, aqui na letra E, eu tenho menos 5 elevado ao quadrado. Então, o menos estando ao quadrado gera um número positivo, ou seja, mais 25. Aqui, por exemplo, não é o caso. O menos está fora. Esse menos 2 é expoente apenas do 2, não do sinal de menos. Então, eu tenho que passar esse 2 na menos 2 para baixo. Trocando o sinal, vai ficar menos 1 sobre 2 na 2. O resultado final, menos 1 quarto. Aqui, novamente a propriedade. 2 terços na menos 1 é 3 meios. Sempre o inverso do número 2 terços na menos 1 é 3 meios. E agora, na letra M, nós temos 8 elevado a 0. E todo número elevado a 0 é 1. Ok, gente. Bons estudos e até a próxima aula.